né? Hoje nós vamos aí entrar na nossa sétima, né? Isso aí, nossa sétima aula, né? Nessa aula aí que nós te preparamos especialmente para você, né? Que adquiriu o nosso pacote premium aí. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre currículo, né? A importância, como está se fazendo o currículo, a importância de um currículo dentro da terapia ABA. Mas é importante também estar falando para vocês que a gente vai estar falando aqui não só do currículo na terapia ABA em si, né? Assim, o foco é a terapia ABA, a gente vai estar falando da terapia ABA de uma forma geral, mas a gente vai estar também trabalhando aqui com vocês o currículo de uma forma geral, né? Como se trabalhar, porque assim, a terapia ABA dentro das crianças no TEA, correto? Então a gente vai estar falando um pouquinho com vocês sobre os tipos de currículo que a gente tem, que a gente pode montar alguns, né, gente? Porque existem vários tipos de modelos de currículo. Mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre os modelos de currículo que a gente tem para estar fazendo, né, com crianças dentro do espectro, né, no TEA. No caso, a gente vai estar falando um pouquinho sobre currículo terapêutico, né, para os currículos que são adaptados para os terapeutas, que os terapeutas fazem. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o currículo funcional, né? Hoje em dia tem se falado muito sobre o currículo funcional, não sei se vocês já escutaram falar, né? Mas geralmente quem está dentro dessa área da educação, está mais envolvido na área da educação, envolvido dentro da área de educação inclusiva, né? Com certeza já escutou falar sobre o currículo funcional, né, que nada mais é do que um currículo adaptado dentro da educação inclusiva, enfim, mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse currículo funcional, que ele tem uma pegada bastante interessante, né, ele traz uma lógica, né, bem interessante, assim. E também a gente vai estar falando um pouquinho sobre o currículo adaptado. O currículo adaptado e o currículo funcional, eles são basicamente o mesmo currículo com algumas diferenças. O currículo terapeuta, ele é um currículo mais voltado para os terapeutas, né, fazerem nas sessões de terapia, e fala um pouco sobre a terapia ABA dentro desse currículo, sim. E a gente também vai estar falando sobre o currículo de uma forma geral, que aí é onde a gente vai entrar mais propriamente dito dentro da terapia ABA, não é? Que é como programar esse currículo dentro do que a gente aprendeu na terapia ABA. Ou seja, né, como fazer um currículo dentro das coisas que a gente aprendeu para estar aplicando a terapia ABA. Né? E a gente falou aqui várias vezes, né, sobre, no decorrer do curso, no decorrer da semana, na última aula também que a gente teve, a gente falou várias vezes sobre a questão do currículo, né, que é muito bom se fazer um currículo adaptado, que o ideal mesmo é que você faça um currículo para cada criança. O currículo funcional tem essa lógica, né, de ser feito um currículo para cada criança, ele entende a criança como individual, né, então a gente vai, trabalhar sobre currículo é algo super interessante dentro da terapia ABA e dentro da educação inclusiva de forma geral. Então a gente tentou fazer assim dessa forma para ficar mais didático e também para abranger todos os públicos, porque aqui a gente sabe que a gente tem terapeutas aqui com a gente tem profissionais da área da educação, a gente tem pais, né? Então a gente tentou fazer assim para ficar interessante para todo mundo, para ficar didático e ser de uma forma que vocês possam estar abrangendo aí um maior número de conteúdo sobre o currículo, né? Mas como eu sempre digo, a parte de educação e aprendizagem ela é continuada, então a gente está dando uma ferramenta aqui, mas é óbvio, né, que é necessário que vocês também procurem, né, artigos ou enfim, façam outros cursos. A gente aqui até vai falar um pouquinho sobre a questão dos... Agora me fugiu a palavra, né? Mas são os protocolos, né? Sobre a questão dos protocolos, que a gente utiliza muito também para a aplicação da terapia ABA. Mas enfim, a gente não vai estar explicando sobre isso, porque aí é um curso todo detalhado, não é? Que explica passo a passo dos protocolos. Então a gente não vai estar fazendo isso, né? A gente vai pincelar, vai dizer para vocês dois protocolos que existem e que são possíveis vocês fazerem uma linha de currículo através desses protocolos. E assim, eu indico, é super interessante, super importante para quem quer seguir com a terapia ABA, tá fazendo um curso de um desses protocolos, né? Mas que não é o nosso foco aqui hoje, nosso foco é currículo, propriamente dito. Tá ok? Então, vamos prosseguir. Então, assim, gente, antes de entrar no conteúdo mesmo, né? A partir do momento que vocês aprendem, né? Que vocês começam a utilizar a metodologia da terapia ABA, né? Vocês precisam saber o que ensinar.
né, o passo a passo do que ensinar, para que ensinar, como ensinar, né? Vocês já aprenderam como ensinar, né? Mas vocês precisam saber o que ensinar e o passo a passo de como fazer isso, né? Então, por isso é preciso você selecionar um currículo, né? Selecionar seria elaborar mesmo um currículo ou escolher uma forma de currículo, né? Que mais se adapte, né? Um currículo que atenda, que supra as necessidades específicas daquele seu aluno ou, né, daquela criança que você for estar atendendo mesmo, né? E para isso que a gente está aqui nessa aula, né? Para estar te apresentando algumas ferramentas, né? Para que você mesmo tenha essa capacidade de estar montando o seu currículo. Porque muitas das vezes, para se montar um currículo, principalmente terapia ABA, a gente acaba contratando serviços, né, de alguns especialistas, enfim. Mas eu acredito que vocês, com essas ferramentas, né, com essas ferramentas sendo apresentadas para vocês já conseguem estar minimamente aí montando um currículo bacaninha para estar fazendo aí com seus alunos e com as crianças que vocês forem estar atendendo, ok? Então vamos lá. O currículo é um plano norteador para ensinar as habilidades e os conhecimentos que a criança precisa aprender e para a sequência em que serão apresentados, né? Ou seja, ele é um norte, né, para você estar montando aí o que a criança precisa aprender e qual a sequência que ela precisa aprender. Porque não adianta também você montar aquilo que você quer ensinar para a criança, não saber a sequência que você vai ensinar. E para você saber essa sequência, você precisa conhecer essa criança, né? Conhecer as habilidades prévias que ela já tem, as que ela não tem. E para isso o currículo é muito necessário. Um currículo cuidadosamente pensado acompanha a criança a partir do ponto em que ela está atualmente, né? Foi o que eu falei, saber, né, o ponto que a criança está, e constrói as habilidades de base para a aprendizagem e progride através de várias áreas fundamentais do desenvolvimento. Um currículo é usualmente desenvolvido ou escolhido depois que uma avaliação inicial tenha indicado em que nível de habilidade a criança está funcionando atualmente. Esta avaliação é tipicamente feita por um psicólogo ou consultor da área comportamental. Foi o que eu falei, né? Algumas pessoas contratam psicólogos ou consultor, enfim, para estar fazendo essa avaliação da área de comportamento, né, da criança, que é o que a gente já aprendeu um pouco aqui, né? Porque o ABA nada mais é do que análise de comportamento aplicada, para poder estar montando não, né? Na verdade, ele não vai estar montando um currículo, mas ele vai estar avaliando para saber em que nível essa criança está. Assim, é interessante, é super interessante, né? Porque ninguém melhor do que um psicólogo para estar vendo o nível que essa criança tá, enfim, terapeuta e tal. Mas vocês, né, com todas essas ferramentas que a gente vai estar apresentando aqui, nada impede, tá, gente? Não é uma exigência que para se montar um currículo de terapia ABA, você precisa passar por um psicólogo, um consultor, enfim, não é uma exigência. Nada impede, né, que vocês mesmos montem o currículo de vocês em cima das ferramentas que vocês vão estar sendo apresentados aqui. Currículo funcional. Então, a gente tem alguns tópicos aqui, né, do currículo funcional, do que precisa se ter num currículo funcional, e eu vou estar destrinchando um pouquinho dentro desses tópicos. Né, um currículo funcional, ele é bom para um planejamento para uma efetiva inclusão que seria, né, uma educação inclusiva. Né, então, assim, para você ter uma educação inclusiva eficiente, é necessário que você tenha um currículo funcional. Né? Não se tem como ter uma educação inclusiva eficiente se você não tiver um bom currículo funcional elaborado. E a gente vai estar explicando melhor por quê. Né? Ele vai trabalhar a autonomia dessa criança, ele vai fazer uma análise do indivíduo, né? E ele vai questionar a si mesmo sobre as demandas para elaborar esse currículo e sempre será ensinado da forma mais natural possível. Então, num currículo funcional, né, eu já falei sobre a questão da educação inclusiva, agora a gente vai falar sobre trabalhando a autonomia. Por quê? Nesse currículo funcional, a gente vai fugir um pouco só dessa parte de ensinar, né, o planejamento escolar em si, o plano de aula, né, português, matemática, enfim, né, arte, seja lá o que for, dentro do plano de aula, a gente vai fugir um pouco só disso. Claro, a gente vai ensinar isso, mas também a gente vai estar dando autonomia para essa criança. Em que sentido? A gente vai estar dando autonomia para a vida, né? A gente vai estar ensinando essa criança, dentro desse currículo, vai ter estratégias de como ir ao banheiro, como se vestir, como se socializar com outras pessoas, né? Porque lembrando aqui que tudo que a gente está falando de currículo, a gente está falando voltado para o TEA,
né? Então, as crianças dentro do espectro, elas têm essa dificuldade de socialização. Muitas das vezes ela tem dificuldade, né, de aprender a ir ao banheiro sozinha, de se vestir, né, de lidar com derrotas, né, derrotas em jogos, derrotas na vida, né? De estar levando uma tarefa até o final. Então, para a tarefa escolar, né, esse currículo também é super importante, né, porque a gente vai estar ajudando essa criança a estar progredindo com essa tarefa, né, aguardar a sua vez, né, porque, gente, preste atenção, essa criança com TEA, ela vai ter que se desenvolver para a vida. A gente sabe, né, que existem crianças que têm um nível mais severo, que o nível, na verdade, ele é medido também pelo nível de dependência que você tem de alguém, né? Então, se ela tá no nível severo, provavelmente ela tem uma dependência muito maior. Então, a gente sabe, sim, tem crianças de nível severo que são, né? Que enfim, é quase que impossível, né? Tá passando isso para elas, mas mesmo assim a gente ainda tenta, né? Fazer tudo que a gente possa estar progredindo com essa criança, o menor que seja, né? Já vai trazer sérios avanços para a vida dela. Né? Porque o ideal, o foco desse currículo é a independência dessa criança, né? É trazer autonomia para a vida dela. Então você vai estar ensinando isso, você vai ensinar ela o banheiro, ensinar ela a se socializar, né? Ensinar ela a guardar a vez dela, né? Ensinar ela a se comunicar tanto verbalmente como de formas alternativas, né? Se ela for uma criança não verbal. Tá? A questão de análise do indivíduo. Por que análise do indivíduo? Porque esse currículo, para você montar um currículo funcional, você tem que analisar essa criança, esse indivíduo, né, para poder você montar um currículo em cima dele. Você não vai fazer um currículo só, igual quando a gente faz um plano de aula, que a gente faz um plano de aula para todas as crianças da turma, plano de aula para 7º ano. Não, não é assim. Você vai fazer um currículo funcional para Joãozinho, um currículo funcional para Maria, um currículo para cada um. Né? Currículo é diferente de plano de aula, né? São coisas completamente diferentes. Se você é um professor e você quer montar um currículo para o seu aluno, você vai fazer seu plano de aula, sim, mas você também vai fazer um currículo separado para ele. Entendeu? Que é óbvio, né, que esse currículo também tem que entrar dentro desse plano de aula. Porque a gente sabe que na educação inclusiva não é você deixar o seu aluno ali segregado. Ah, ele está dentro da sala de aula, está com todas as crianças, ele está na inclusão. Não. Né? A gente sabe que não é deixar ele, se já foi tempo e que inclusão era deixar o aluno segregado, brincando, aprendendo coisas que não tinha nada a ver. Nem aprendendo, né, gente? Só se distraindo para dizer, ele tá na escola, tá com as outras crianças. Não. Hoje em dia a gente sabe que o plano de aula precisa ser o mesmo. É lógico que é adaptado. Você vai ensinar, você tá ensinando uma conta de adição para uma criança típica, você vai ensinar uma conta de adição para uma criança dentro do espectro também. Só que você vai ensinar de uma forma adaptada que ela aprenda. Né? Então, você fazer o seu planejamento de aula, ele é para todas as crianças e o currículo é para cada criança individualmente. Acho que ficou bem claro, né? Então, por isso a análise do indivíduo. Você vai analisar cada um para você poder montar esse currículo em cima das necessidades dele. Uma coisa que seja interessante para ele, porque se não for interessante, ele não vai aprender. Ele não vai se interessar, né? Questione a si mesmo sobre as demandas para elaborar o currículo. O que seria questionar a si mesmo sobre as demandas? Né? Nada mais é do que aquelas perguntas, né, que a gente faz, né, antes de começar qualquer análise que a gente for fazer. Aqui seriam quais? O que ele precisa para aprender? Né? Quais são as ferramentas que ele realmente necessita para estar aprendendo? Isso você vai se perguntar e anotar, né, gente? Por quê? Por que ele precisa aprender? Por que Joãozinho precisa aprender aquele tópico ali? Né? Por que ele precisa ir ao banheiro? Por que ele precisa aguardar na fila? Por que ele precisa se socializar? Tudo você vai perguntar por quê, gente? Tudo tem que ter uma lógica. Né? Se a criança, porque você se perguntando, você se questionando, você também percebe coisas que você achava até que nem sabia. Você se questionando, você começa a perceber que você sabe mais coisa do seu aluno do que você realmente achava que sabia. Né? E o terceiro ponto seria qual a forma ou como eu vou estar ensinando isso para ele. Então você vai anotar, vai colocar isso tudo no papel, isso é um primeiro plano, né? E aí depois a gente vai partir para a mão na massa, né? De como realmente isso vai ser feito. Mais para frente a gente vai estar ensinando
vai estar mostrando, né, algumas formas de como isso pode ser feito, de forma bem prática, bem didática aqui para vocês. Agora a gente vai estar passando... Eu acho que eu pulei em alguma tópico. Ah, tá. Sempre ensinar de forma mais natural possível. Sim, né? Trazer isso pro natural dele. Não fazer de uma forma como se fosse mecânico, né? De uma forma que... Porque assim, o que acontece? A criança tendo aspecto, tudo que é natural para ela, quando ela percebe que aquilo é natural, o que seria natural? Uma coisa dentro do seu cotidiano, da sua vivência, né? Que é natural para a vida dela. Às vezes o que é natural para mim pode não ser para você. Isso depende da vivência da pessoa. Então, se isso é natural para ela, vai ser mais fácil para ela aprender. Porque a criança do aspecto, ela costuma a se interessar mais por coisas que são naturais a ela. O que ela acha que é muito sistemático, o que ela acha que não é natural mesmo, né? Não é natural do que é dela, assim, do que ela está acostumada, ela tem uma certa aversão a esse tipo de coisa. Então, por isso a gente precisa procurar fazer aquilo da forma mais natural possível. Né? Se você é professor, tenta conversar com os pais, conversa com de repente, um médico, um terapeuta que atende essa criança. Não é? Lembra que a gente falou lá nas outras aulas, né, dos antecedentes? Vamos buscar, né? Busca conhecer seu aluno, né? Busca fazer a coisa eficiente, porque, gente, se não for dessa forma, não vai ter sentido você fazer um currículo funcional, porque ele não vai dar certo, né? Então, procura buscar conhecer o seu aluno. Eu sei que às vezes é difícil, falando assim, né? Às vezes você deve pensar, ela acha que é fácil, uma turma de 30 alunos. Mas com certeza numa turma de 30 alunos, 30 não vão ser dentro do espectro, né? Acredito eu que nem 5. Também é um número até grande dentro de uma sala de aula, porque infelizmente a gente sabe que o nosso sistema de ensino é muito falho, que a nossa educação inclusiva ainda é muito falha, né? Então, assim, a gente sabe que seria até um número bastante expressivo ter 5 alunos numa sala, né? 5 alunos com aspecto, ou 5 alunos, enfim, da educação inclusiva. Mas a gente sabe que isso não acontece na nossa realidade. Vocês sabem que eu não estou mentindo. Você que é professor sabe. Se você encontrar 5 alunos na sua sala que seja de educação inclusiva, nossa, essa escola é uma escola totalmente de inclusão. Né? Currículo adaptado no TEA. Foi o que eu falei. Aquele é o currículo funcional, esse é o currículo adaptado. Mas vocês vão ver que eles meio que se falam, né? Eles são, assim, bem próximos, tá? Vamos lá. No currículo adaptado, a gente tem que trabalhar flexibilidade, abertura, instrumental, apoio familiar, suporte médico, apoio multidisciplinar e avaliação global. A gente também vai destrinchar tópico por tópico. Então, vamos lá. Flexibilidade. Flexibilidade para atender toda e qualquer criança. Num currículo adaptado, você precisa montar um currículo que abranja todas as crianças. Assim, o currículo funcional, a gente fala mais na questão de professor, né? O professor montando... A escola também, né, gente? Porque a escola e o professor trabalham junto. Mas é porque no currículo adaptado, geralmente a gente fala mais da escola de uma forma geral. Mas, enfim, né? Os dois trabalham junto e tal. Então, assim, a flexibilidade é essa. Você atender toda e qualquer criança, né? Você tá preparado para atender. Você ter esse preparo. Né? Preparar também seus profissionais. Você ser um profissional preparado. Se você é um professor, fez a semana da terapia com a gente e, né, adquiriu o nosso pacote, está aqui assistindo essa aula, você já está de parabéns porque você já está progredindo. Você já está na frente dos outros que estão lá, né, só, enfim, com as reportagens que vê, né? Então você já está procurando aí uma flexibilidade de não só ficar com aquilo que você aprendeu na sua formação, né? Mas você está procurando algo além. Então, você já está dentro da flexibilidade. E as escolas também, não só o professor procurar de uma forma espontânea, eu não sei se aqui tem algum diretor, algum dono de escola, enfim. Mas as escolas também, é super importante que as escolas deem essa capacitação ou deem oportunidade para que esses professores possam se capacitar. Eu não digo para que eles se tornem um professor de apoio e tal, um professor especialista, mas é super necessário que todo professor ele seja capacitado a estar pelo menos recebendo um aluno dentro do aspecto na sala de aula. Porque às vezes o professor recebe um aluno desse e não sabe nada, né, gente? Então, assim, é super fundamental que você, por exemplo, se você você precisa estar se atualizando, né? Então, você precisa conhecer. Imagina, você recebe um aluno, né, de TEA na sua sala de aula, você não sabe nada. Gente, é complicado demais, né? Então, é
essa aí é a questão da flexibilidade, né? Flexibilidade também com horários, né? Porque às vezes essa criança ela vai precisar se flexibilizar mesmo, né? Às vezes o pai e a mãe precisam trabalhar, ou então, enfim, né? Às vezes é uma criança, porque a gente sabe que a criança dentro do espectro, elas têm algumas peculiaridades, então às vezes a criança ela não consegue ficar o período todo, né, letivo de aula, né, aquela carga horária toda num dia, de repente ela não consegue, né, porque aquilo pode ser uma demanda muito grande, às vezes o cérebro dela não está absorvendo, enfim, ela não consegue. Então você precisa ter essa flexibilidade. Gente, isso acontece com outras crianças também, com outros problemas, né? Por exemplo, crianças que têm TDAH, geralmente, elas precisam ter um período reduzido de aprendizagem, porque o cérebro delas não suporta tanta aprendizagem num período tão longo quanto as crianças típicas, né? Então, assim, existem crianças dentro do espectro que também precisam, até porque, gente, fugindo um pouquinho da terapia AB em si, né, e falando mais sobre as crianças dentro do autismo, essas crianças, a maioria delas possuem comorbidades. Se eu não me engano, 80% das crianças que têm autismo têm alguma comorbidade, né? De 1 a 5 comorbidades. Então, muitas crianças, né, às vezes, elas podem apresentar alguns problemas também na questão de ensino, né? De ensino-aprendizagem. Então, elas precisam ter, né, essa flexibilidade de horário, enfim. Não só a flexibilização de horário, mas também a flexibilização de ambiente de professor. Às vezes essa criança vai precisar de um professor de apoio, porque assim, principalmente as crianças dentro do autismo, elas são muito diferentes, né? A gente sabe que as especificidades são imensas, inúmeras, né? Então assim, você pega 2, 3 crianças dentro do autismo, você vai ver que cada uma delas é diferente, né? Cada uma delas apresenta especificidades diferentes. Então, às vezes, uma criança com TEA, ela vai aguentar ficar o período todinho, a carga horária todinha naquele dia assistindo aquela aula. Às vezes ela vai suportar ficar na mesma sala, aquele mesmo período, com todos os estímulos que tiver, com o mesmo professor que está com todas as crianças, mas às vezes também você vai ter uma outra criança que também é dentro do autismo, que não vai conseguir ficar o tempo todo, né, de carga horária naquele dia, ou então ela não vai conseguir ficar na mesma sala de aula por causa dos estímulos que tem, ela vai ter necessidade de um professor de apoio. Então a flexibilidade é isso, é você ser flexível mesmo, sabe, de acordo com a criança. É a demanda da criança que vai te dizer o que está sendo necessário ali. Segundo, abertura. Abertura o que seria? Você dá abertura para os pais, né, para que eles possam conversar, falar, né? Porque, gente, às vezes os pais eles precisam ter esse amparo, né? Saber que vocês têm consciência de que o filho deles está dentro do autismo, de que o filho deles precisa, né, de uma certa flexibilidade. Enfim, eles precisam ter esse suporte que venha da escola, que venha do professor, enfim, né? Vocês precisam também dar abertura, né? Isso tudo é dentro do currículo, tá, gente? É um currículo adaptado. Né, por isso que eu falei que esse abrange mais a escola, né? Porque o professor não pode fazer isso sozinho, isso tem que partir da escola. Né? É preciso também dar abertura para outros profissionais, né? Para que você possa interagir com outros profissionais. Né? Porque aquela criança, com certeza, ela está sendo trabalhada também com outro profissional, às vezes com psicopedagogo, com psicólogo, com neuro, com terapeuta ocupacional, né? E também, gente, dar abertura para certos tipos de instrumentos. Por exemplo, às vezes a criança ela precisa de, sei lá, tá com um boneco ali, um paninho, ela só fica bem com aquele objeto, enfim. Por que não deixar aquela criança ficar com aquele objeto? Já que ela vai aprender e se desenvolver melhor daquela forma. Gente, sabe, são coisas assim, né, que são fáceis da gente adaptar. Terceiro, instrumental. Né, o instrumental, por exemplo, a terapia ABA. Terapia ABA seria um instrumental. Né, você incluir a terapia ABA ou alguns métodos, não digo nem a terapia ABA toda em si, mas incluir alguns métodos da terapia ABA dentro da escola, né, dentro do currículo adaptado, né, que a gente está falando aqui da criança, né, ela vai ter aula, hoje vai ser dia para XXX, mas em determinado horário ela vai ter terapia ABA, né, enfim. Ou até mesmo incluir a terapia ABA, né, dentro ali da aprendizagem. Mas não só a terapia ABA, você tem um ambiente adequado. O que seria um ambiente adequado? Às vezes essas crianças, elas costumam a ter problemas com estímulos, né? Às vezes até
aqueles brinquedinhos que a gente deixa espalhado, ou aqueles desenhos mesmo, né? Isso é super legal para uma criança típica, mas às vezes uma criança dentro do aspecto vai se sentir muito mal e muito incomodada, e aquilo vai atrapalhar o desenvolvimento dela, né? Então a gente precisa ter esse instrumental, né? Ambiente adequado, estímulo visual, que foi o que eu falei agora, enfim, né? Tudo isso é um apoio instrumental. A questão do apoio instrumental também, a gente pode falar sobre alguns instrumentos mesmo adaptados para essas crianças, né? Às vezes para questão de leitura, enfim, existem alguns instrumentos que a gente já utiliza, instrumentos mais modernos, é porque agora não está me vindo à mente nenhum nome deles. Agora vamos para apoio familiar, né? Apoio familiar, o próprio nome diz, né, gente? É participar do processo, né? Fazer com que a família participe do processo, todo o processo de aprendizagem, que ela participe também da construção do currículo, né? Isso é muito importante. Porque, gente, assim, sinceramente, quem melhor para falar da criança do que pai e mãe, né? Do que a família? Não existe. Por mais que você seja um profissional, tá acompanhando aquela criança ali todos os dias, ou, sei lá, tantas vezes, mas não existe ninguém que vai falar melhor sobre aquela criança do que a família, né? Geralmente, quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, né, que tem autismo, a tendência é que o pai e a mãe comecem a procurar mais sobre isso, estudar mais sobre isso, né? Tá dentro, interagindo mais sobre aquilo ali. Às vezes existem pais que participam de comunidade, né, trocam informações. Ele sabe também muito bem das peculiaridades do seu filho, né? Então é importante sim ter esse apoio familiar para que eles participem também da construção do currículo adaptado, tá? Suporte médico. Suporte médico seria realmente se a criança tem um suporte médico, né? Na verdade, assim, o suporte médico ele já não entra muito, né, dentro da alçada acadêmica, né, da alçada escolar, enfim. Mas como que isso pode ser trabalhado? O professor ou o diretor da escola, enfim, em si, né, quando a criança ela não tem esse diagnóstico fechado, né, de autismo, ela pode estar, mas né, se você é uma pessoa que está por dentro do assunto, que estuda, né, que quer saber mais e tal, para estar trazendo isso para sua escola, para sua sala de aula, você vai saber sobre alguns pontos, correto? Então você vai chegar e vai conversar com esses pais. Olha, essa criança apresentando assim, leva ela para fazer, né, faz uma consulta e tal, ver o que pode estar acontecendo. Ou caso contrário, se essa criança já tem um diagnóstico fechado, mas você percebe, não é que ela tem também outros sintomas, outras coisas, enfim, tá conversando com esses pais, tá sempre dialogando, porque, gente, o que acontece? Já é constatado que toda criança dentro do aspecto, né, toda criança não, desculpa, porque eu tava com outra coisa na cabeça e eu vi falando isso, mas já é constatado que 85, eu tinha falado 80, né, mas na verdade são 85, que 85% das crianças que tenham autismo têm alguma comorbidade. Na verdade, 85% dessas crianças que têm autismo têm de 2 a 5 comorbidades. O que é comorbidade para você que não sabe, né? Porque a gente não é obrigado a saber tudo. Comorbidade é quando você tem um diagnóstico, por exemplo, foi diagnosticado, essa criança, né, tá dentro do autismo. Tem TEA, diagnosticou. Mas ela também tem outro problema associado a isso. Só que 85% tem de 2 a 5, ou seja, no mínimo 2 comorbidades, né? Então, assim, se seu filho tem TEA, ele pode ter TEA, TDAH e dislexia, né? Ou outras coisas. Eu tô falando mais dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Porque também é mais a minha área, né? Dentro da psicopedagogia. Mas, assim, pode ser outros tipos, né? N tipos de comorbidades, né? Não precisa ser em si dentro do ensino-aprendizagem. Pode até ser outras comorbidades até, né, mais complicadas, mais complexas, enfim. Mas já é constatado, 85%. De 2 a 5. Né? Então, assim, isso vai impactar imensamente na questão ensino-aprendizagem. Vai impactar imensamente na questão escolar. Entendeu? Porque, assim, às vezes, não é o TEA em si que está trazendo uma certa dificuldade. Às vezes ele tem um autismo leve, enfim. Mas tem uma outra comorbidade aí que está interferindo. Então, a gente precisa investigar tudo. Então, esse suporte médico que vai dar esse apoio. Porque só o médico pode te dar esse diagnóstico. Entendeu? Então, por isso que ele entrou aqui, esse tópico entrou aqui. Porque isso impacta muito, muito mesmo na vida escolar. Apoio multidisciplinar.
né? O que seria o apoio multidisciplinar? Seria você ter uma rede, né, de apoio. Você está trabalhando não só na escola com o professor, mas está trabalhando, de repente, com um professor de apoio, um psicólogo, um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, enfim, aquilo que a criança tiver necessidade, né? Então, você vai montar aquele currículo adaptado e, a partir dali, você, né, vai ver o que ela tem necessidade e vai falar, olha, mãe, pai, sei lá, eu acho que você deveria procurar um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, um psicólogo, enfim, né? E também, se não for o caso de você indicar, se a criança já estiver fazendo esse tratamento, você ter um link, né, com esses profissionais. Tá sempre aberto para que esses profissionais venham falar com você. Geralmente, psicopedagogo, né, que é mais a minha área, geralmente vai nas escolas, alguns vão, né, outros não. Mas assim, geralmente eles vão na escola para estar falando com os professores e tal. Então é super interessante que a escola abra, né, esse espaço, que o professor, né, seja flexível a isso e tal. Que dentro desse currículo adaptado possa ser colocado isso, né, mesmo de ter esse contato com os outros profissionais, pelo menos uma vez na semana, ou seja, 15 dias, ou até uma vez no mês, mas que você tenha esse contato para que você possa ter essa troca, saber, né, como que a criança está se desenvolvendo lá, desenvolvendo aqui, para ver se está tendo alguma diferença, enfim, porque às vezes a criança faz alguma coisa ali na terapia, chega na sala de aula ela não quer fazer, ou vice-versa, né? Então precisa ter. Então isso vai desenvolver na linguagem da criança, na parte sensório-motor, né? Então é super importante mesmo a gente estar fazendo esse trabalho linkado assim, né? A terapia ABA também entra dentro disso, tá, gente? Do apoio multidisciplinar, porque às vezes a criança ela pode fazer o processo de terapia ABA com o terapeuta, né? Separadamente, enfim, você tá linkando isso da terapia ABA, então é super, né? Super linkada com a educação, tá? Com a questão de ensino-aprendizagem. E agora, né? A avaliação global. No caso, gente, a escola, ela precisa, né, dentro desse currículo adaptado, solicitar a avaliação global da criança, né? Isso é super necessário para o desenvolvimento da criança, né, na escola, né? Então, essa avaliação global seria com a aplicação de testes neuropsicológicos, avaliação de linguagem, avaliação com terapeuta ocupacional, né? Ver o nível de percepção sensorial, de aptidão motora. Na verdade, isso aqui teria até que ir para o topo. Porque com essa avaliação global, né, você consegue ver a aptidão da criança e a partir daí montar um currículo adaptado para ela, né? Então, assim, é super importante essa parte da avaliação global, tá? Não deixem passar não, tá ok? Então, agora, a gente vai para o currículo terapêutico. Aqui é importante eu tá salientando aqui para vocês, né, observando, que essa parte do currículo terapêutico, ela é bem voltada para os terapeutas mesmo, tá, gente? Para quem vai fazer mesmo essa parte de currículo, né, na terapia. Não só a terapia ABA, né, terapeuta de forma geral. Você que é terapeuta, que tá aqui assistindo com a gente, né, e tá vendo, né, e tá vendo essa parte do currículo terapêutico, essa parte é para você, tá? Não que quem é pai, mãe, professor, enfim, não possa, né, continuar assistindo para saber e tal, até mesmo, né, para saber o que o terapeuta tá fazendo com o seu aluno lá, né, a parte da terapia, o pai e mãe saber, geralmente pai e mãe sabe, né, é sempre antenado, mas o professor também é muito importante estar sabendo, mas em termos de aplicação, aqui é exclusivo para o terapeuta, tá? Então, vamos lá, para a elaboração de um currículo terapêutico, você pode utilizar alguns protocolos, como a BLLS e o VB-MAP. Esses protocolos, gente, foi o que eu falei, né? Lá no início, assim que a gente iniciou a aula. São cursos, tá? Existem cursos especializados nesses protocolos. Eu acho que eu pronunciei o primeiro protocolo errado, mas enfim. Né? Eles são cursos especializados desses protocolos, são bem assim, né? São tops. O VB-MAP, o nosso parceiro, né? Que é a Academia do Autismo. Que a gente, né, enfim, entendeu o curso deles aqui e tal, não sou pra vocês. Eles têm o curso sobre VB-MAP, né, se depois vocês se interessarem, enfim, quiserem ver, podem ir lá, procurar no site deles e tal. Eles disponibilizam esses cursos, né, então, assim, é bem interessante fazer, principalmente para quem é terapeuta, né, para vocês também de outras áreas também, quem é pai, mãe, quem, enfim, né, pode fazer isso, né. Mas é super necessário para quem é terapeuta, porque para quem não vai ter muita ferramenta, assim, enfim, não vai servir muito. Mas eu aconselho fazer, é bem aconselhável fazer, é bem legal, bem completo. E ajuda bastante, né? Foi como eu falei, você não precisa ter para poder montar um currículo eficiente.
mas ajuda bastante ter, tá? Você vai montar um currículo assim bem elaborado e vai ter várias ferramentas na mão, tá? Então vamos lá. Usando o ABA para elaborar um currículo, você terá 2 caminhos: o ensino incidental e o ensino por tentativa discreta, o estruturado. Ou seja, aqui, né, tá falando você utilizando o ABA, né? Enfim, esquece os protocolos, estou utilizando só o ABA. Gente, os protocolos também é para serem utilizados dentro do ABA, tá? Mas enfim, aqui a gente tá falando do ABA normal, foi o que a gente aprendeu, né? Então existem 2 caminhos para você fazer um currículo dentro do ABA, que é o ensino incidental e o ensino por tentativa discreta. No ensino incidental, você vai estar trabalhando com ele num ambiente mais natural, tá? Você vai trabalhar no ambiente natural daquela criança. O ambiente natural que eu digo, gente, não é trabalhar dentro da casa dele, não é isso. É trazer o ambiente natural para dentro do espaço, tá? É você trabalhar com coisas que seja natural do dia a dia dele, do cotidiano dele. Claro, isso vai exigir uma pesquisa anterior, né? Você vai ter que conversar com os pais, você vai ter que analisar, às vezes conversar com o professor, né? Agora já é vice-versa, é a contramão, né? Na outra hora o professor conversa com o terapeuta, agora é vice-versa. Então assim, você vai precisar ter uma análise daquele aluno, né? Ou melhor, daquela criança que você está atendendo, para poder fazer esse ensino incidental, tá? Mas é bem bacana. Tipo, o ensino traz as coisas naturais daquele aluno, um ambiente natural, ele vai se sentir confortável. Dentro do ensino incidental, você vai começar com brincadeiras, sabe? Explorando mais esse lado lúdico. Você vai começar ensinando, trabalhando com ele através das brincadeiras. E aí depois a gente tem a tentativa discreta. A tentativa discreta já seria um ensino mais estruturado, né? Tem pessoas até que chamam de ensino estruturado. Como seria? Já seria mais aquele trabalho de mesinha, né? Onde você põe a mesinha e vai trabalhando com a criança. É mais o que a gente vê por aí, nas terapias, né? Nas coisas terapêuticas. Mas o ideal, o que a gente aconselha mesmo, que é bom, que é sempre bom, é que você comece com o incidental, né? Porque aí, começando com o incidental, você vai criando um certo vínculo com aquela criança, você vai fortalecendo aquele vínculo também que você já tem com a criança, né? Porque lembra que a gente falou nas outras aulas, né, da semana, que é fundamental que você crie um vínculo com a criança, com, né, o terapeuta. Então, você começando com o ensino incidental, você vai estar fortalecendo esse vínculo. A gente até fala, né, sobre você ser Ai, gente, fugiu a palavra agora. Né, você ser um reforçador, né? A gente até falou sobre isso, não é isso? Você ser o primeiro reforçador da criança. Então, você no ensino incidental, você vai estar fortalecendo isso, o seu vínculo com essa criança. Você vai estar trazendo um ambiente natural, você vai estar estimulando brincadeiras, vai estar começando brincando com ela, né? Jogos e tudo mais. E aí, sim, você vai passando aos pouquinhos para a tentativa discreta, né? Para o ensino mais estruturado. O ideal mesmo, né, é que você comece assim, mas aí a gente vai, né, a gente tem que ir analisando criança por criança, como que é o seu espaço, como que é a sua forma, né, de ensinar, enfim, existem vários contextos para isso. Essa é a indicação que a gente dá, né, que todas as pessoas quando vão ensinar currículo terapêutico, essa é a indicação, né, científica que a gente tem. É recomendável iniciar, viu? Que vai estar repetindo, né? Eu já antecipei para vocês. É recomendável iniciar com incidental e ir passando aos poucos para a tentativa discreta. Né? Então, assim, vocês devem estar perguntando, como é que a gente faz isso? Né? Então, vamos lá. O ideal é, como eu já falei, né? Começar do incidental para o discreta. E a gente vai começar com dicas. Né? Por exemplo, a gente começa, vamos lá, a gente dá uma dica a bater palmas. A gente vai para a criança, ó, enfim, o comando é bater palma, ó, vamos bater palma. Você faz assim, né? Logo após, você entra com um reforçador. Você vai dar um reforçador para ela. Por exemplo, você pega a mãozinha dela, vamos bater palma, aí você vai dar uma bala. Ou você vai, que bacana. Enfim, qualquer reforçador. Reforçador vocês já sabem, né? E é sempre interessante que você inicie com um reforçador social e tangível, tá? Vamos lá. Bateu palma? Bateu palma. Depois que bateu palma, nossa, que legal, né? Faz bem assim e vai e dá a coisa pra cá. Mas tem que ser rápido, né, gente? Vocês sabem. Bateu palma, nossa, que legal, bacana, parabéns, você conseguiu. Aí vai dar alguma coisa pra ela, algo tangível, né? Não precisa ser comestível, né? Algo tangível, na verdade. Um sim, enfim, o que ela gosta. Brinquedo, né? Então, assim, é sempre interessante, né, que você inicie, como eu já falei, com reforçador social intangível, e também é sempre interessante que você anote. Gente, anota tudo, né? Tudo, todo o desenvolvimento da criança, como é que foi a evolução e tal.
Porque você anotando, né, quando você anota aquilo tudo, né, você vai perceber como que está sendo o desenvolvimento da criança. Então, quando a criança estiver de 70% a 80% de acerto sem ajuda, você sabe que você pode partir para o próximo passo. Né? Ou, assim, como assim sem ajuda? Por exemplo, você vai fazer um estímulo. Bate palma, fulano, bate palma, você vai mostrar para ela. Se ela não fizer, você repete de novo, bate palma, ela não fez, repetiu a terceira ou a segunda, enfim, né? Como eu falei, isso não é uma ordem certa. Você pega, mas a gente costuma deixar só 3 vezes. Você mesmo pega a mãozinha dela, faz assim, mostra pra ela que tá batendo palma e espera ela repetir. Se ela fizer sem precisar de nenhuma ajuda, de 70% a 80% né, de vezes, você vai e anota. Vai anotando, porque quando você souber que ela tem 70% a 80% de acertos sem ajuda, você sabe que ela tá progredindo e que já tá numa boa hora de você tá progredindo também, passando para outro tipo de estímulo, enfim. Só que aquilo, a gente sabe, né? Se ela voltar a regredir, não tem problema nenhum, você volta, né? Enfim. E aí, você sabe que você pode estar progredindo com o próximo passo e também você consegue analisar o desenvolvimento dela, né? Que isso é muito importante, tá, gente? E fundamental também é sempre vocês passarem isso para a família e para a escola, porque é preciso generalizar essa aprendizagem. Entendeu? Vocês passam tudo que aconteceu, como está sendo o desenvolvimento da criança e passa também, de repente, até algumas tarefas para serem feitas em casa e também junto com o professor, né, junto com a escola, vocês articulam tarefas juntas para que ela possa, porque assim, isso é trazer um ambiente natural, né? Para que ela possa estar fazendo isso em todos os ambientes dela e para que isso se torne natural. Porque vocês lembram que eu falei isso lá no começo, que tudo que é natural, a criança, dentro do aspecto, ela faz de forma melhor. O que ela acha, né, que não é natural, ela tem um certo tipo de aversão. Currículo na terapia ABA. Então, né, aqui a gente vai entrar, propriamente dito, com o currículo. Só um pouquinho, gente, que eu vi. Ah, tá. Então, vamos lá. Currículo na terapia ABA. Agora sim, a gente vai entrar, né, no currículo mais de uma forma geralzona e entrar mesmo assim num currículo mais adaptado dentro da terapia ABA, né? Como vocês fazerem, por exemplo, tô trabalhando terapia ABA, vou aplicar terapia ABA, então eu vou montar um currículo de terapia ABA com aquela criança. É mais ou menos isso que a gente vai ver agora. Não, isso não quer dizer que os outros currículos que a gente viu, né? Currículo funcional, currículo adaptado e principalmente currículo terapêutico, isso não quer dizer que a gente não esteja trabalhando terapia ABA nesses currículos, tá, gente? Principalmente no currículo terapêutico. Vocês viram que ali tem ABA. Né? Tem o estímulo, tem o reforçador, enfim. Mas os outros currículos a gente trouxe mais porque a gente sabe que tem muito professor aqui, muita gente da área da educação, que às vezes tem dúvidas de como montar o currículo, enfim. Então, por isso a gente achou, né, bacana trazer, necessário trazer, para ficar de uma forma bem completinha para vocês. Mas vocês também podem trabalhar a aba, tá, gente? Dentro dos outros currículos, isso não impede, não. Até porque a terapia aba é super funcional para as crianças dentro do espectro. A gente já viu isso aqui, né? A gente tá na 7ª aula, então a gente já viu bastante coisa aí, tá? Um dos modos de encontrar um ponto de partida para o programa de seu aluno é o método Adote Sua Melhor Estimativa. Você conhece sua criança e provavelmente tem uma ideia de seus níveis de habilidades nas diversas categorias. Você sempre pode fazer ajustes se encontrar alguma coisa que superestimou ou subestimou. O que acontece, né? Aqui seria... a gente tem, na verdade, 3 modos de estar fazendo um currículo de terapia ABA. Os 2 primeiros seria dentro dos protocolos, que foi falado, né? Só que foi como eu falei, aí já seria um curso à parte, né? Seria um curso de protocolo, que não é o que a gente está fazendo aqui. Então, o terceiro seria esse, que seria o Adote Sua Melhor Estimativa. Aqui, a gente já está prevendo que você conhece previamente seu aluno, né? Conhece previamente a criança que você vai estar trabalhando, né? Seja com antecedente, seja investigando, enfim, a gente já deu vários passo a passo nas outras aulas. Se você tem alguma dúvida, entra, né, vê de novo as outras aulas, ou então pega o material que a gente deixou disponível, deixou apostila, um monte de material disponível para vocês, né, em link, porque foi como eu falei, é tudo casadinho mesmo, tá, gente? Uma coisa vai ligando com a outra. A terapia ABA é uma terapia em si, ela não é separada e dividida, tá? Então, aí é isso, tá? Você pega e aí você vai vendo os níveis de habilidades deles, e aí dentro do nível de habilidade, né, da criança que você vai estar trabalhando, você vê a categoria que você vai trabalhar. A gente vai explicar sobre categoria, sobre tudo isso. Tá? E aí, se você encontrar alguma coisa que esteja superestimando ou subestimando essa criança, você pode trocar, fazer os ajustes ali. Agora a gente tem uma atenção aqui, ó.
Atente-se para não escolher habilidades que estejam fora da sequência de desenvolvimento, ou tentar ensinar habilidades que exijam conhecimento prévio que não tenham sido ensinado. Ou seja, conhecer mesmo aquela criança, o histórico dela, tá, gente? Saber o que já foi trabalhado, o que não foi trabalhado, desenvolvimento, enfim, né? Tá montando um currículo mesmo. Montar um currículo é isso. É você analisar tudo, todos os pontos, ver o que é necessário para a criança, o que não é, né? Tudo planejadinho, bonitinho. A pizza curricular. Ao criar um currículo, pode ser difícil avaliar por onde começar. Por isso, a pizza curricular divide as áreas de aprendizagem em 6 categorias amplas. É um modo útil quando consideramos tanto o currículo geral quanto o específico. Currículo geral, de uma forma geral, isso é particular, tá, gente? Particularmente, eu não aconselho fazer o currículo geral da terapia ABA, né? Eu aconselho mais sempre a fazer um currículo específico, porque foi como eu falei, eu acredito que cada criança é uma criança, cada caso é um caso, principalmente quando a gente está falando de criança de endoteia. Agora, se você está aplicando terapia ABA, porque foi como a gente viu até na primeira aula mesmo, né? Que a terapia ABA não serve só para o TEA, serve para N coisas, né? Então, se você está aplicando terapia ABA para outra coisa, enfim, e você acha que seria usual fazer um currículo geral, ok, bacana. Agora, eu acho que dentro do TEA é mais bacana você fazer um currículo específico. Ou se você quiser fazer os dois, aí tudo bem, né? Você faz um geralzão, mas também faz um específico, enfim, fica a seu critério, né? Não é uma regra, tá, gente? Se quiser fazer geral, você pode fazer também. Eu tô dando a minha opinião, enfim. Então, tá. Se você está apenas começando, provavelmente vai querer um currículo bem equilibrado, com programas que contemplem cada uma das áreas da pizza curricular. Então vamos lá, no próximo slide a gente vai ver direitinho a pizza curricular montada, tá, gente? É uma pizza mesmo, né? E são 6 partes. Cada uma das partes vai falar sobre habilidades gerais. E dentro daquela habilidade geral, você vai ter subtópicos que a gente vai ver um pouco mais pra frente, para você poder trabalhar. Né? Por exemplo, habilidades acadêmicas. E aí é uma habilidade geral, e dentro dessas habilidades acadêmicas você vai ter os tópicos para você ir montando e trabalhando. Né? Habilidades motoras, habilidades de autocuidado, enfim, linguagem. Tá? Então aqui é o que está falando, né? Que de início você vai querer um currículo bem equilibrado, né? Com programas que contemplem todas as áreas, cada uma das áreas. Mas aí, mais para diante, você vai ver o que o seu aluno está desenvolvendo mais, o que não está, e você vai modificando, né? Porque o currículo, gente, ele é bem versátil, tá? Você pode ir modificando, decorrer, enfim, ele é seu. É você que está montando em cima das habilidades que você está vendo, que você acha necessário, enfim. À medida que seu aluno progride e as habilidades se desenvolvem, você pode decidir dedicar mais ou menos tempo a várias áreas. Viu? Foi mais ou menos como eu falei, né? Você vai modificando o currículo através da demanda que você vai vendo do seu aluno, tá? Enfim, à medida que os programas se tornam mais complexos, você verá que áreas começam a se fundir. Exemplos, habilidades sociais e brincar podem se tornar uma área, ou linguagem pode ocorrer em todas as áreas do currículo. Vai ficar mais claro quando vocês verem a pizza, né? Vocês verem visualmente. E também quando a gente começar a falar sobre as dicas e destrinchar em si o currículo. Mas, na verdade, o que seria isso, né? Tá falando de ficar... do programa ficar mais complexo e tal. Porque você vai começar com habilidades mais simples, né? Óbvio. E vai progredindo. Só que existem as categorias, como eu falei, né? Habilidades sociais, brincar, linguagem e tudo mais. Só que no decorrer do processo, você vai vendo que elas vão se fundindo, né? Porque uma é interligada com a outra, né? A habilidade social, às vezes, tem a ver com brincar, porque você vai brincar com outras crianças, né? A linguagem, enfim, para você poder se comunicar dentro da habilidade social, se comunicar na brincadeira, então elas vão se fundindo. Primeiro você vai fazendo parte a parte por etapas, né? Para que aquela criança possa absorver melhor, e depois você vai vendo que elas vão acabar, né? Se linkando, assim. Na última aula que a gente teve, se não me engano, acho que foi na sexta aula, assim, a gente falou alguma coisa parecida, né? Que primeiro, eu não tô lembrada muito bem nem do tema, assim, mas a gente falou alguma coisa parecida, né? Que a gente começava assim, aí depois tinha a parte, né? Que ia juntando tudo, né? Que a criança já tava com todas as habilidades bem formadinhas, enfim. Ah, tá, foi sobre comportamento verbal, é isso mesmo. Por outro lado, pode ser proveitoso mais tarde dividir as áreas. Dividir linguagem em expressiva e receptiva, ou dividir brincar em brincar individual, brincar com iguais, brincar de fazer de conta, né? Vocês estão vendo que aí começa a ficar, né, bem
bem do nosso dia a dia. Porque foi o que eu falei na última aula, a gente precisa trazer tudo para essa criança, o mundo para essa criança, né? Para que ela possa se desenvolver e ter a autonomia dela, porque esse é o objetivo. O objetivo não é simplesmente ensinar, eu vou te ensinar por ensinar. Gente, assim, eu não sei se o que vocês pensam é isso, mas assim, para mim não faz sentido, né? Para mim não faz sentido nenhum ensinar uma criança porque ela tem que aprender e acabou. Não. Eu quero que aquilo dali vá para a vida dela. Ela precisa usar aquilo na vida dela, ela precisa ter autonomia. A gente precisa ensinar as crianças, por mais que a gente esteja ensinando português, matemática, ciência, história, a gente precisa ensinar aquilo dali. Claro, a gente tem planejamento de aula, a gente sabe que a gente, né, cada bimestre a gente vai ensinar uma coisa, mas o interessante para mim não é que o meu aluno aprenda aquilo que ele tem que aprender ali, tira 10 na prova, acabou. Não, o interessante para mim é ensinar para ele aquilo dali de forma que ele vai levar aquilo ali para a vida. Tá entendendo? De forma que ele vai saber por que ele precisa aprender uma conta de subtração e, sabe, de mais e de menos. Porque na vida ele vai precisar dar troco, ele vai precisar comprar alguma coisa, você tá entendendo? Então, tipo assim, aquilo ali é pra vida, gente, sabe? Não adianta você querer ensinar coisas separadinhas, não. Você precisa trazer autonomia para aquela criança. Então, não é só pra criança do aspecto, não. Isso é de uma forma geral. Isso sim é educação, é ensino-aprendizagem. Senão não faz sentido, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pizza curricular. Agora vocês estão conseguindo ver, né, visualmente. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada parte dessa pizza, assim, bem rápido, né? Porque a gente, nos próximos slides, vão ver os tópicos mais detalhados. Então, vamos lá. Em cima vocês estão vendo, né? Está dividido em 6, são 6 categorias. Isso de início, tá, gente? Porque depois vocês viram ali, né? As categorias podem se fundir, a gente pode trazer subcategorias, enfim. Mas as categorias gerais, né, as 6 são essas: habilidades acadêmicas, habilidades sociais, habilidades de brincar, linguagem, habilidades de autocuidado e habilidades motores. Aqui não existe uma ordem em si para você começar. Mas, né, a gente com a nossa percepção, enfim, a gente vai montar o currículo, né? Então a gente vai saber qual vai começar, qual vai terminar, enfim, mas aí vai mais mesmo dentro da percepção sua com o seu aluno, com a sua criança. Análise de tarefa. Se não puder encontrar um programa que ensine uma habilidade específica desejada, você pode criar seu próprio programa. Precisará começar com uma análise de tarefa. Uma análise de tarefa é simplesmente o processo de conseguir uma descrição passo a passo de todas as etapas que compõem uma tarefa ou atividade. Ou seja, aqui, né, ele está dizendo se você não conseguir um programa que ensine uma habilidade específica desejada. Porque existem programas já montados, tá? Para vocês poderem ensinar. Mas se for muito difícil ou de repente precisar dos protocolos, enfim, vocês podem estar montando através da análise da tarefa. E a análise da tarefa é isso, né? Você ter o processo passo a passo, a descrição passo a passo desse processo e as etapas que vão constituir essa tarefa da atividade, tá bom? Para que vocês possam montar e chegar no final do todo. Mas aqui a gente vai ensinar, ó, já vem, ó, como fazer uma análise de tarefa, para não ficar solto para vocês, né? Decida que tarefa ou habilidade você quer ensinar. Exemplo, escovar o dente. Então, vamos lá. Você tem inúmeras N tarefas. O legal é que você monte uma tabela. Aqui a gente até, ó, disponibiliza uma tabela aqui. Aqui a gente tem uma tabela, né, uma lista com 29 atividades. Que, na verdade, isso aqui, gente, não seria uma lista de atividades em si, né? Sim, não. Seria, na verdade, assim, por exemplo, você vai distinguir, ou melhor, determinar o que você quer trabalhar com aquela criança. Ah, eu quero trabalhar, escovar os dentes com a criança. Primeiro você vai vir aqui, né, no geralzão, nos 6. Ah, tá, eu vou trabalhar habilidades do autocuidado. Ok. É habilidade do autocuidado hoje? Ok. Então, o que eu vou trabalhar dentro da habilidade de autocuidado? Ah, escovar os dentes. Bacana, escovar os dentes. Então, como que a gente vai seguir a sequência desse trabalho, né? Vai ter que ser por etapas, você sabe que você está trabalhando com a criança do TEA. Toda criança precisa, mas principalmente a criança do TEA. Aí aqui vai te dizendo como discriminar, né? Ir até o banheiro, abrir a gaveta, enfim, né? Mas aqui, gente, eu tô pulando etapas. Eu só botei isso aqui para vocês verem, né? Melhor e ficar mais claro. Mas a gente tá aqui ainda. Então, vamos lá, né? Decida qual tarefa, habilidade você quer ensinar, exemplo, por favor. Observe um executor competente fazendo a tarefa. O que seria executor competente? Né? Essa palavra também, mas enfim. O executor competente seria uma pessoa que já sabe, né? Tipo nós, assim, a gente sabe, pra gente, como o Dito fazer, né? Meio que já é normal, já tá ali no nosso cotidiano. Você pode querer ver algumas pessoas diferentes fazendo a tarefa antes de decidir qual seria a maneira mais fácil, mais direta de executá-la. Outros métodos de obter as informações incluem entrevistar pessoas,
Fazer com que especialistas preencham questionários ou mesmo autoobservação. Gente, escovar o dente precisa de tudo isso. A gente está falando de tarefas um pouco mais complexas, né? Porque aqui a gente botou tudo para ficar bem, né, bem estrinchadinho para vocês, poderem ver se já com dúvida em alguma coisa. Ai, meu Deus, aí vai, né, no material e vê que tem isso aí, mas enfim. Para cá vai começar a ficar mais claro. Aqui vai começar a ficar mais didático, né? Vocês vão entender melhor. Vai ficar mais palpável. Então vamos lá. Lista em ordem linear e sequencial. Não, eu li errado. Na verdade, aqui é um comando, né? Liste em ordem linear e sequencial todas as atividades ou passos que são executados para a conclusão daquela tarefa específica. Exemplo, escovar os dentes. Foi o que eu falei. Você foi lá e escolheu a habilidade de autocuidado. O que seria dentro disso? Escovar os dentes. Então, vamos listar o passo a passo do procedimento que eu quero trabalhar com o seu aluno. Aqui deram 29, mas esse número, tá, gente? Pode ser quantos forem. Desde que esteja bem destrinchadinho o que essa criança tem que aprender. Então, vamos lá. Ela começou. Ir até o banheiro, abrir a gaveta, pegar a escova de dentes vermelha, né? Que no caso a escova de dentes dele seria vermelha. Colocá-la na bancada. Pegar a pasta de dentes, abrir a tampa, apertar a pasta de dentes sobre a escova, pegar a escova de dente, colocar a escova de dente na boca, escovar os dentes inferiores direitos, escovar o inferior esquerdo, cuspir, escovar os dentes superiores direitos, escovar os dentes superiores esquerdos. Me perdi. Tava no 14, agora a gente vai pro 15, eu acho que o 15 sumiu. Mas então vamos lá. Fazer uma careta, né, dentes encerrados e tal, ela explica, porque aqui você vai estar ensinando a criança esses passos, tá? Escovar dentes frontais para cima e para baixo, cuspir, abrir a torneira, pegar o copo, encher o copo com água, encher a boca com um pouco de água, enxaguar a boca, cuspir, enxaguar a escova de dente, fechar a torneira, colocar a escova de dente na gaveta, colocar a pasta de dente na gaveta, secar o rosto. Gente, vocês devem ter feito... Cansei, né? Realmente. É cansativo, é exaustivo. Mas, assim, eu acho que quem faz, não só por dinheiro, né? Por trabalho, porque é lógico, né? Trabalho remunerado. Mas também por amor, né? Porque vê... Enfim, né, gente? Eu acho que tem uma certa gratificação aí em cima, né? Uma retribuição quando a gente vê que, nossa, eu fiz parte daquilo ali. Né? Por mais que seja cansativo, exaustivo, enfim, seja demorado. Mas quando você vê que a criança concluiu a etapa, né? Você vê, poxa, eu fiz parte. Tá, mas agora vamos lá trazer isso para dentro da terapia ABA, né? A gente ensinou lá, né, sobre comandos, sobre estímulos, sobre reforçadores. Então, isso aqui você vai trabalhar em cima da terapia ABA, tá, gente? Com tudo aquilo que a gente ensinou. Pega isso aqui e tenta aplicar com o passo a passo que a gente ensinou dentro das aulas de terapia ABA. Você vai ver que vai fazer todo sentido, tá? Por isso que eu digo, uma aula é linkada com a outra, tá bom? Agora, tente ver um executor inexperiente, né? Ou seja, uma criança da mesma idade, fazer a tarefa. Isto pode destacar as áreas difíceis de aprender ou que possam demandar análise adicional. Por exemplo, pôr pasta de dente na escova pequena. Gente, o que acontece? Vamos trazer isso mais para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Para ficar menos metódico e mais assim realista para a gente aprender. O que acontece? Quando a gente tem filho pequeno, por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos, já falei isso pra vocês, né? Em algumas aulas. E a gente passa por esse processo com eles, tá? Dentro de casa mesmo. Até mesmo escola. Existem escolas ainda hoje, né? Na minha época tinha, mas acredito que ainda hoje existe escolas que tem a hora de escovar o dentinho, né? Você ensina e tal, tudo mais. Você tá ensinando isso pra criança. Você não fala pra ela, fulaninho, pega a sua escova, fulaninho, ó, vamos botar a pasta assim, tal, escova, agora escova em cima, escova embaixo, escova na frente, enxaga, cospe. Você não ensina isso. Só que é lógico, uma criança típica, isso vai ser mais, né? Claro, também não vai ser da noite pro dia. Ela não vai aprender da noite pro dia, que ela vai pegar, botar, não vai aprender. Também é um processo, né, vagaroso. Mas é óbvio, para uma criança dentro do aspecto, principalmente dependendo do seu nível, dependendo da sua especificidade, enfim, vai ser mais trabalhoso, existe todo esse contexto, esse aparato, um currículo para isso, né? Mas não quer dizer que isso também não esteja dentro do nosso cotidiano do dia a dia, né? Então não é um bicho de 7 cabeças, gente. Né? Só é adaptado para essa criança, assim como seria outros tipos de habilidades, outros tipos de ensino, né? Então vamos lá. Concentre-se em ensinar as sequências mais comuns. Não precisa incluir todas as execuções ou circunstâncias especiais. Exemplo, a pasta de dentes escorreu. Não tem lógica, né, gente? Se escorreu, vai lá, limpa e tal, ponto final. Isso não vai acontecer sempre, né? Não é uma coisa corriqueira.
Decida o quão curtos ou longos precisam ser os passos. Você pode precisar alterá-los ao observar como vai o ensino. Pode precisar dividir os passos listados em mais etapas curtas e detalhadas, ou talvez possa concentrar algumas. Dependerá do aprendiz e da tarefa. É aquilo, né, gente? Tudo vai depender do seu aluno. Você vai montar aquilo ali, seu planejamento ali de início. Quando você começar a aplicar aquilo com a criança, você vai ver o que ela está progredindo, o que não está, o que é mais eficiente, o que não é. Isso aí a gente faz até com criança típica, com currículo normal. Vai dizer que não é. Não é. Às vezes a gente vê que aquela turma está progredindo mais, ou sei lá, enfim. E esse método aqui não está dando certo, não. Principalmente professor de alfabetização, né? Quando a escola dá essa abertura, porque tem escola que diz, o método é aquele ali, acabou. Independente se a criança sai lendo ou não. Eu acho isso um absurdo, mas enfim. Então, quando a escola dá essa abertura, o professor tem aquele feeling, né? Caramba, esse método não tá legal, as crianças não estão aprendendo, então vamos trocar. Então, é a mesma coisa aqui, você vai de acordo com o seu aluno, é o seu aluno que vai te conduzir, né? Te dizer o que tá dando e o que não tá dando, porque o objetivo é ele. O objetivo não é você, passei isso aqui, acabou, tô fazendo a minha tarefa que eu tenho que fazer. Não, né, gente? Senão vocês não estariam nem aqui querendo se capacitar. Acredito eu, né? Se vocês estão aqui é porque vocês estão correndo atrás, estão buscando. O objetivo é a criança aprender. Então, ela que vai te dar o nível que ela tá e tal, te conduzir, dizer se você pode ou não, enfim, né? Progredir ou não. Tá? Porque o currículo, como eu falei, ele é flexível, né? Então, a gente pode fazer essas adaptações. Veja os pré-requisitos. Exemplo, o aprendiz será capaz de selecionar a escova de dente vermelha. Não, desculpa, isso é uma pergunta. Veja os pré-requisitos. Exemplo, o aprendiz será capaz de selecionar a escova de dente vermelha? Identifica cores? Conhece direita e esquerda, em cima e embaixo? Gente, porque não adianta. Não adianta também você falar assim, escova o dentinho de cima. Você não sabe o que é em cima e o que é embaixo. Então você sabe que você não pode partir desse, né? Não pode ir desse ponto de partida com ele. Primeiro você vai ter que trabalhar o que é em cima, o que é embaixo, o que é dentro, o que é fora. Porque tem, gente, tem esse trabalho. Minha filha não tá aprendendo o que é dentro. Já acho que ele não aprendeu, né? O que é dentro, o que é fora, o que é em cima, o que é embaixo. Mas tem muita criança que às vezes chega pra você numa certa idade, né? Você acha que já sabe, mas às vezes não sabe. Até porque, gente, a gente sabe que criança dentro da escola inclusiva, né, do ensino inclusivo, às vezes demora. Os pais ficam com muito receio, né, de botar, enfim, né? E aí acaba demorando mesmo. E aí você pega, às vezes, uma criança que você acha que sabe e não sabe. Então, por isso que você precisa analisar, precisa conhecer seu aluno, enfim, né? Fazer todas as redes e tal. Selecione o verbo de ação correto para descrever a tarefa ou passo. Isto ajuda no desenvolvimento do SD, que é o comando, né? Exemplo, vá até, abra, pegue, vire, escove, limpe, né? Até isso, gente. Até isso você tem que selecionar para poder descrever o passo a passo da tarefa, tá? Então, assim, não é fácil, é complexo, mas praticando vocês vão aprender. Depois de concluída a análise da tarefa, decida como você ensinará a tarefa. Porque aí concluiu tudo, você vai decidir, vou partir por essa linha, vou partir por aquela, ou então vi que meu aluno não se deu muito bem, vou fazer outro, entendeu? Você vai decidir aí. Como fazer... tá, né? Continua o título. Encadeamento de frente para... Encadeamento de frente para trás ensina cada passo individualmente na ordem que irá ocorrer. Não é necessário começar do começo. Encadeamento de trás... tá. Quem está ensinando os vários tipos de encadeamento, né? Você está encadeando de frente para trás. Ensinando cada passo individual na ordem que ele vai ocorrer. Não é necessário começar do começo. O encadeamento de trás para frente ensina os passos em ordem inversa e trabalha no final para o começo da sequência. Aí também vai depender da criança, vai depender do método que você acha que é melhor para estar trabalhando, que você vai se sentir mais confortável, tá? Aqui só tá mesmo te destrinchando, né? Mostrando as possibilidades. Aprender primeiro o último passo significa que a criança estará próxima da finalização da tarefa e será naturalmente reforçada por terminá-la. A apresentação da tarefa completa significa que você faz todos os passos do começo ao fim todas as vezes. Você pode também querer ensinar alguns passos mais difíceis, exemplo, apertar a pasta de dente ou encher o copo de água antes de ensiná-los em sequência. Primeiro você pode... Isso aí é aquilo, gente, vai depender muito de você. Tá? Porque primeiro você pode querer ensinar esses pontos para ela, às vezes até o mais difícil, como tá falando aqui, para que quando você for ensinar o passo a passo, ela já saiba fazer aquilo ali. Para depois você não ter que parar, para ter que ensinar. Tem que ensinar isso aqui que é difícil. Mas aí, às vezes, também você pode achar melhor fazer isso, né? Ensinar depois, no final. Então, isso vai de cada um, tá?
Vamos lá, montando a pasta curricular. Gente, independente de qual recurso você for usar, né, de qualquer, assim, qual recurso você for usar para estar, né, montando o seu currículo, você deve estabelecer um sistema para que ele ajude a orientar e conduzir o programa que vai estar ensinando, que você vai estar ensinando, tá? Então, você deve estabelecer o sistema que você vai fazer para estar te orientando e conduzindo nesse programa. Então, aqui a gente vai ver montando a pasta curricular. Uma pasta fichário contendo todos os programas em uso com suas folhas de registro de SD e folhas de registro de dados. Irá organizar seus programas no formato consistente, de modo que qualquer pessoa possa ter acesso a estes e entendê-los. Aqui, gente, foi o que eu falei, né? Você vai querer ver um instrumento que você vai usar e tal, para estar te organizando melhor, te conduzindo no seu processo. Aqui ele está falando de uma pasta fichário. O que seria uma pasta fichário? Isso é um fichário, né? Onde ali você vai estar botando as folhas de registro SD, que são os comandos, né? O que você vai estar trabalhando com a criança. E a folha de registro de dados. Gente, uma coisa super importante, eu não sei se eu falei. Tudo que você trabalhar, você tem que anotar. Tudo. Trabalhou, anotou, como é que a criança reagiu, se foi sim, se foi não, se ela fez, se ela não fez, se ela precisou fazer com ajuda, sem ajuda, qual foi o tipo de reforçador que você usou, tudo, anote tudo, do início ao fim. Porque às vezes, gente, acontece da criança começar com você e não terminar com você, por N motivos. Se entrou de recesso, se entrou de férias, se saiu, sabe, né, N motivos. Então você tem que pensar que você está lidando com um ser humano, né? Então você precisa ter o registro, todo o registro dessa criança. E não só para isso também não, para você também. Para você saber quando você pode avançar, quando você não pode, como que a criança está se comportando, se é hora de mudar, se é hora de parar, enfim, tudo, tá? Mudar reforçador, né? Que vocês já viram, a gente já falou lá atrás que é sempre bom ter uma gama de reforçadores. Porque, gente, aqui é a hora que você vai utilizar tudo aquilo que a gente aprendeu, porque você está montando um currículo em cima do que você já tem de ferramenta que foi o que você aprendeu, tá bom? Então, aqui ele está dando um exemplo de pasta fichária, mas você pode fazer da forma que você quiser, caderno, enfim, forma que você quiser. Mas aqui ele está dando exemplo de pasta fichária porque existem alguns modelos, a gente não trouxe aqui. Mas eu não sei se isso vai estar disponibilizado no material de vocês, mas eu acredito que vai estar, os modelos, mas a gente não trouxe aqui. Tá? A gente trouxe mais um conteúdo mesmo escrito, né, para vocês saberem de forma destrinchada, mas explicando direitinho como montar essas fichas, a gente não trouxe até porque isso é um modelo, né, então vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. A não ser que vocês fossem fazer um curso de protocolo, porque ali, né, o protocolo é uma coisa bem certinha de se seguir, então precisa ter uma ficha modelo, mas fora isso, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, tá? Mas só que assim, existem, né, essas fichas modelos, então elas são fichas mesmo, então por isso que ele tá falando pasta fichária, né, pra você ir botando essas... Mas se quiser fazer de outra forma, isso fica a seu critério, tá? É só uma sugestão. Também guardará os resultados de cada sessão, permitindo a todos avaliar o progresso da criança. O professor ou o aplicador irão consultá-lo toda vez que estiverem se preparando para uma sessão ou vão usá-lo para montar o gráfico dos resultados, né? Porque existe um gráfico, né, para saber como é que a criança está desenvolvendo, como não tá. Aqui tá até falando, né, que professor ou aplicador, ou pode ser os dois também, tá, gente? Trabalham em conjunto. O supervisor do programa o usará para revisar os sumários das sessões, revisar o progresso dos programas individuais e atualizar ou criar novos programas. Isso se você tiver um supervisor, né? Se você tiver, enfim, um supervisor aí supervisionando, de repente é ele que vai estar criando os programas e você aplicando, enfim, né? Aqui a gente dá N possibilidades, tá, gente? Porque, né, pode surgir N possibilidades. Divisões na pasta curricular. Então vamos lá. A gente acredita, né, que vocês provavelmente vão desejar ter umas 3 divisões aí na pasta curricular de vocês, né? Que geralmente é a média que a gente sempre procura ter, umas 3 divisões na pasta curricular, né? Isso depois de a gente ter trabalhado, né, um tempo e tal com essa criança, né? E aí você será capaz de adicionar ou eliminar partes que sejam mais ou menos úteis para você e seu programa, né, e no seu programa específico. Então, geralmente é assim, a gente seleciona umas 3 divisões na pasta, né, igual a gente mostrou lá na pasta curricular, 3 divisões, e aí dentro dessas pastas, né, depois de um tempo, a gente vai ser capaz de ver, né, se a gente precisa eliminar, se a gente precisa acrescentar alguma, e elas vão ser muito úteis também para o decorrer do programa específico que a gente for utilizar. Então, a divisão da pasta curricular, que a gente, né, dividiu a pasta curricular, se eu não me engano, são 3 etapas, enfim, não sei, eu acho que são 3, mas pode ser mais. Aqui a gente vai falar sobre a primeira, que é a administração. Isso aqui a gente está dividindo a pasta curricular, tá? São 3, que a gente deu o exemplo de 3, né? Então, a primeira a gente vai dividir na parte da administração. Seria o quê? Relatórios diários, né? Você deve usar, ou melhor, você deve fazer um resumo rápido do dia,
né? Esse resumo é um resumo mesmo do que aconteceu, né? O passo a passo, como é que foi, como é que não foi e tal. E esse resumo, ele deve servir para todo mundo ler, tá? Antes de começar uma sessão. Porque às vezes também acontece de ser uma sessão com a criança, que às vezes você não é fixo, né? Às vezes você faz naquele dia e outro profissional faz no outro dia. Ou então você faz em conjunto com o professor, né? Então, assim, ele tem que estar disponível ali para todo mundo poder ler, tá? Aquele resumo diário. Como se fosse um diário, né? Mesmo, né? Enfim. Folha de acompanhamento mensal do programa. Né, útil caso várias pessoas estejam ensinando a criança e você queira acompanhar e garantir todos os programas que sejam realizados todos os dias. Né? No caso aqui, uma folha de acompanhamento mensal do programa é mensal, né? Todo mês você faz uma folha de acompanhamento, enfim. Um formulário para avaliação rápida do comportamento. Atenção, linguagem, comportamento autoestimulativo e hiperativo, opcional, então. Enfim, é um formulário mesmo para você avaliar como está sendo o comportamento dessa criança, como é que está sendo a atenção dela, a linguagem dela, enfim. E um formulário para controle de alimentação e medicação. Esse formulário de comportamento e o de controle de alimentação e medicação, ele é opcional, tá, gente? Vocês fazem se vocês quiserem. Mas, assim, eu aconselho fazer, tá? Principalmente o de controle de alimentação e medicação, porque isso é muito importante. Porque, assim, até para você saber qual reforçador que você vai dar, você precisa saber disso, né? Então, eu acho que é super útil. Se a criança tem algum tipo de problema, diabético, enfim, né? O 2 é programas. Uma folha divisória, né, com o rótulo de cada programa. Cada folha divisória conterá. Aqui tá mostrando, tipo, o programa que você vai fazer. Aí você vai ter uma folha divisória com o rótulo de cada programa, como se fosse um fichário mesmo, né, da divisão da matéria. E aí nessa folha você vai ter a folha de registro de SD, que é a folha de registro do comando, os gráficos de dados, né, os dados ali que você vai botar da criança, você vai fazer os gráficos de progressão. Aí tá opcional, né? Que é um plano do programa contendo uma lista de itens para selecionar, tais como todos a serem usados ou ações, né? É legal fazer, né, gente? Uma lista de itens do que você vai usar até para ficar organizadinho, você não esquecer, enfim. E uma seção para rastreamento de mandos. Inclui a folha de dados de mandos e um gráfico, né? Essas folhas de dados, você vai fazer da forma que você quiser, né? A gente já tá botando aqui como sugestão. Mas o gráfico é bom fazer, tá, gente? Pra gente ver o nível de desenvolvimento. Sondagens ou testagens, né? Tem gente que fala sondagem, tem gente que fala testagem. A seção de sondagens é usada para garantir que os itens dominados foram retidos. À medida que os itens forem sendo dominados, devem ser transferidos para a seção de sondas, onde serão checados por algum tipo de programação pré-organizada. Talvez uma vez por semana. Os itens que não passarem nas sondagens podem ser reintegrados ao programa. E no caso ver, né, se aquele item está sendo bem utilizado, se ele foi bem aproveitado, enfim, se está sendo bem aceito pela criança e tal. Dicas para a elaboração do currículo. Agora, a gente vai entrar numa parte, assim, bem legal, né, que são as dicas mesmo, é grande, tá, gente? Tem várias dicas. Mas é bem bacana, anotem tudo. A gente vai estar disponibilizando material, mas é bom anotar algumas observações, de repente, que eu for dando que não tem aqui, né, porque esse material só vai conter o que tá mesmo escrito aqui, mas às vezes eu lembro de alguma coisa, eu vou falando, enfim. Então é bom anotar, porque aqui vai ter dicas mesmo de como você fazer, tá? Número 1. Mantenha-o apropriado em termos de desenvolvimento. Se você não está utilizando, né, um dos protocolos, tenha certeza de tentar ensinar habilidades que sejam adequadas em termos de desenvolvimento na sequência correta. É óbvio, né? A gente perceber se aquilo ali está sendo adequado para a criança, para o momento que ela está. Se as crianças com 3 anos de idade geralmente não são boas em compartilhar, então esta pode ser uma habilidade que deveria ser ensinada mais tarde, em um momento do desenvolvimento mais apropriado. Aqui, gente, o que acontece? Vocês podem estar se perguntando, mas se ela não é boa em compartilhar, então a gente precisa reforçar isso com ela, trabalhar isso com ela. Não, mas aqui a gente está falando de questão de desenvolvimento mesmo, tá? Não é só de crianças dentro do aspecto, não, crianças típicas mesmo. Porque a gente, principalmente quem trabalha na área da educação, mesmo para quem é terapeuta, que está aplicando, vai fazer esse tipo de... A gente mostrou, né, o currículo para o terapeuta, mas para o terapeuta que quer fazer esse tipo de currículo, acredito eu, que o terapeuta que trabalha, né, com análise terapia ABA, enfim, ele tem que saber um pouquinho sobre o nível de desenvolvimento na área educacional da criança. Né? Então, a criança, ela tem seus desenvolvimentos, né, de acordo com suas idades. Então, uma criança de 3 anos... ela vai ter um foco e atenção reduzido, tá aí? Gente, isso é científico, tá bom? Ela tem um foco reduzido. O que a criança de 6 anos
O período que a criança de 6 anos fica aprendendo, uma criança de 3 anos não consegue. Tá? É por isso que a gente não pode alfabetizar uma criança, né? Não é que não possa. Existem crianças por aí de 4, 5 anos que são alfabetizadas. No meu ponto de vista, eu não concordo muito. Mas assim, existem, né? Mas é por isso que o geral, o normal, é que uma criança a partir de 6 anos por aí seja alfabetizada. Porque antes disso, subentende-se que ela ainda não está preparada. Né? Então, aqui meio que está dizendo que é para você não atropelar etapas. Né? Então, a gente precisa conhecer essa criança, precisa conhecer a etapa de desenvolvimento dela para não sair atropelando, tá ok? Porque às vezes você pode achar que ela não está aprendendo. Ela não está aprendendo, então eu vou focar naquilo dali. Não, é porque não está na etapa do desenvolvimento dela, tá bom? Pergunte, por isso que é bom, gente, sempre estudar, tá? Estudar outras biografias, enfim, né? Pergunte a si mesmo, eu esperaria que uma criança da mesma idade com um desenvolvimento típico tivesse essa habilidade? Né? Isso aí é bem interessante para você saber se isso é algo que está dentro só da criança do espectro, que aí se for você pode tentar trabalhar com ela, ou se uma criança típica da mesma idade também faria isso, né? Porque aí você está vendo que é algo geral, normal de uma criança, tá? Da mesma forma, só porque seu aluno tem 8 ou 9 anos, você não deveria esperar que ele desempenhasse neste nível sem construir gradualmente tal competência. Entendeu, mais ou menos? Por exemplo, a gente está falando aqui de uma criança de 3 anos de idade que geralmente não são boas em compartilhar. Aqui a gente está falando que da mesma forma, um aluno de 8 ou 9 anos de idade, a gente não deve esperar que ele tenha desempenhe, né, neste nível sem construir gradualmente tal competência. Então, de repente, uma criança de 8 ou 9 anos de idade, ela também pode não ser boa em compartilhar. Mas, às vezes, essa competência não foi desenvolvida nela. Então, ela vai progredir, ela vai continuar. Vai levar isso de 3, vai levar isso em diante, porque você não trabalhou isso com ela, né? Então, você não tem que falar, ela já tem 9, 8, 9 anos, tem que saber. Não foi trabalhado, vamos trabalhar, né? Comece onde o seu aluno está e vá daí para frente. Deixe que os dados e observações do seu aluno o guiem nas decisões quanto à programação, tá? É o aluno, foi o que eu falei, é o aluno que te conduz no que você vai estar passando para ele, a criança, né, enfim. 2. Considere os pré-requisitos. Isso é muito importante, tá, gente? O que seu filho ou aluno precisa saber ou tem que ser capaz de fazer antes de aprender uma nova habilidade? Né? Então, a gente precisa saber o que ele precisa ou o que ele tem que saber, né? Antes de ser capaz de aprender uma nova habilidade. A gente precisa saber, porque às vezes ele precisa desse pré-requisito. Se isso não for trabalhado, ele não vai aprender essa habilidade que você está querendo ensinar para ele, tá? Então, isso é fundamental. Tem que ser capaz de identificar as letras e seus sons antes de ser capaz de ler fluentemente. Gente, isso é óbvio, né? A gente botou esse exemplo aqui para poder ficar claro para vocês, né? O que seria os pré-requisitos. Tem que ser capaz de contar de frente para trás e de trás para frente antes de somar e subtrair. Se seu filho ou aluno está com dificuldades ou não está conseguindo pegar alguma coisa, você pode ter pulado um passo intermediário. 3. Esteja atento quanto às habilidades de jardim de infância, que a gente vai trabalhar com, né, várias crianças. Como nossas crianças estão frequentemente em idade pré-escolar, ao começar no programa ABA, pode haver talvez uma tendência a começar ensinando habilidades de pré-escola, tais como letras, números, cores, formas. Cuidado! Se seu aluno não é verbal ou é um verbal emergente, ensinar tais habilidades pode não ser a melhor forma de usar o tempo da criança, que pode ser mais bem empregado no ensino de mandos, no seu ambiente natural. Além disto, o quanto é funcional ensinar cores para a criança se ela ainda não sabe pedir suco quando está com sede ou pedir seu vídeo preferido. Gente, isso aqui a gente está falando, né, de habilidades de infância e tal. Porque o que acontece? Como foi falado aqui, a gente costuma pegar muito criança na idade de pré-escola, principalmente para trabalhar ABA. Né? Começa com criança de idade de pré-escola. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que trabalhar essas coisas mesmo de jardim, enfim, né? Só que, assim, a gente precisa entender que... Vamos levar para a lógica do currículo funcional? A gente precisa entender que quando a gente está explicando terapia ABA, a gente não está trabalhando com a criança, foi o que eu falei, a gente ensina para a vida. A gente está trazendo autonomia para essa criança. A gente não está trabalhando com ela só para ela aprender aquilo dali. Não, ela precisa desenvolver na vida dela. Ela é uma criança do espectro. Entendeu? Então, se você não trabalhar isso com ela, pode ser que mais para frente ninguém trabalhe. Então, vai ser difícil. O pai e mãe, lógico, às vezes tenta desenvolver isso na criança, mas se ele não tiver
como é que eu vou explicar? Uma ferramenta necessária, se a gente tiver conhecimento de terapia ABA, se ele não tiver, enfim, vai ser difícil, né? Então, se você tem essa ferramenta, gente, é o que tá falando aqui, tá super claro, tá bem legal. Tipo, se a criança, ela não sabe pedir um suco, se ela não sabe dizer que tá com sede, se ela não sabe dizer que tá com fome, que tá com frio, como é que você quer ensinar outras coisas pra ela? Aí você pode pensar, mas isso não tá dentro, não é? A área de ensino e aprendizagem. Lembra do currículo funcional. Toda vez que você pensar isso, lembra do currículo funcional. Ou então lembra de mim, falando o tempo inteiro com você, aquela menina chata. Né? Porque realmente a gente tá ensinando pra vida. Né? A gente tá querendo emancipar essa criança, tá? Isso é super importante. Esse é o objetivo do currículo dentro da terapia ABA. Porque terapia ABA não é só para ensinar português, matemática, pelo contrário. Pelo contrário. Na verdade, né? Enfim, a gente tá trabalhando a criança para que ele possa aprender isso. Mas ela não tá para ensinar isso em si, né? Você tá para desenvolver a criança. Comida e vídeos são concretos e naturalmente reforçadores. Oval ou losango são conceitos muito abstratos e de qualquer maneira, provavelmente seu aluno não precisará pedir alguma coisa oval no decorrer do dia. Tá vendo? Aqui tá dizendo pra você o quê? Que ele tem que aprender o que é funcional pra ele, gente. Entendeu? Você vai estar ensinando pra ele o que é o ciclo, o que é não sei o que. Isso aí, você vai deixar planejamento de aula. Claro, você vai utilizar os métodos do ABA para ensinar isso porque ele precisa aprender. Mas é o que a gente está querendo dizer. Se você está dentro de um contexto de um currículo funcional, de um currículo de terapia ABA, você precisa entender que você está ensinando ele conceitos funcionais para a vida, emancipando essa criança. Ele precisa aprender coisas essenciais para depois ele aprender o que não é essencial, né? Vamos botar assim. Comece com habilidades funcionais ou pré-requisitos. Gente, uma coisa que eu acho que precisa ficar claro, porque às vezes, isso é normal, tá? Isso acontece. Às vezes a gente entra num curso ou vai aprender alguma coisa, até ler um livro e tal, a gente entra num conceito de algo com um pensamento meio equivocado. Não digo errado, né? Mas meio equivocado, enfim. Às vezes você pode ter entrado nesse curso, ou pode ter, enfim, procurado saber sobre terapia ABA e tal, achando que terapia ABA seria uma forma, principalmente para quem é professor, né? Achando que terapia ABA seria uma forma de você ensinar melhor o seu aluno. Sim, é também. É uma forma, sim. Só que, na verdade, terapia ABA dentro do autismo, ela vai muito além disso. Né? A terapia ABA é algo para você estar usando para essa criança, para desenvolver habilidades nessa criança. E não são habilidades em si de você ensinar português, matemática, fórmulas, cores, não. É habilidades normais do cotidiano, de vida, de independência dessa criança. Porque você trazendo independência para ela, você trazendo habilidades de vida do cotidiano para ela, automaticamente ela já vai estar melhor instruída para poder aprender as outras habilidades. Seriam formas, cores, números, enfim, né? 4. Comece com habilidades funcionais ou pré-requisitos. As habilidades e conhecimentos funcionais são aqueles que seu aluno e filho irá precisar frequentemente durante o dia. É isso que a gente está falando mais ou menos aqui. As habilidades ou conhecimentos pré-requisitos são aqueles que irão conduzir ao domínio de outros conceitos. Por exemplo, emparelhar é uma habilidade pré-requisito para a leitura. Entenderam? Então, como que às vezes a gente utilizando isso, os pré-requisitos a gente está, né, também já tendo um pré-requisito para estar atrapalhando algo de ensino-aprendizagem? Tudo é conectado. 5. Não superestime as habilidades de seu aluno. Nunca. Né? Principalmente porque está trabalhando com o aluno dentro do espectro, né? Garanta que a habilidade esteja consistente antes de considerá-la dominada. Dominar uma habilidade é mais do que sabê-la de cor, ou em termos de comportamento verbal, rápido, correto, sonoro. Exatamente o que a gente aprendeu no comportamento verbal. A gente nunca deve superestimar e também nunca deve subestimar. Né? A gente está trabalhando com crianças, né? Principalmente crianças dentro do espectro aqui, né? Então a gente não... Nossa, ele aprendeu a falar isso daí e acabou. Ele aprendeu essa cor e já tá sabendo. Não. Né? A gente aprendeu na aula anterior do comportamento verbal como que é o passo a passo, até que a criança consiga aprender um todo do que é aquilo ali, né? 6. Comece com pouco. Comece com poucos programas e sessões curtas. Você pode gradualmente adicionar programas e aumentar a sessão. Também pode passá-los 2 vezes durante uma sessão.
se achar que há tempo e a criança está pronta para mais. Programas, tá, gente? É a divisão mesmo. Hoje eu vou trabalhar habilidades acadêmicas e habilidades sociais. Entendeu? Uma sessão para cada um, né? No caso seria assim. Então, você está falando aqui, começar com poucos programas, poucas sessões e aumentando sucessivamente. 7. Trabalhe com o estilo de aprendizagem de seu aluno. Algumas crianças são aprendizes visuais e podem responder bem ao computador ou precisam ver como alguma coisa é feita. Alguns são aprendizes auditivos e podem se dar bem com instruções verbais. Alguns garotos são aprendizes sinestéticos e precisam manipular fisicamente as coisas. Algumas vezes funciona uma abordagem combinada. Entretanto, lembre-se que se quiser levar seu aluno na direção de um estilo de aprendizagem mais típico, pode precisar desenvolver nele a habilidade de aprender em diferentes áreas. Assim, aqui eu tô falando habilidade de aprendizagem mais típica, né? Porque, assim, as crianças típicas, elas costumam aprender de todas as formas. Mas isso existe uma ressalva. Porque por mais que você tenha habilidades, né, de aprender de todas as formas, existe sempre uma habilidade que você se dá melhor. Eu, por exemplo, sou muito visual. Né? Eu sou mais para visual e para palpável do que auditivo. Auditivo, nem pensar. Né? Eu aprendo. Né? Mas assim, para mim, eu preciso trazer aquilo pro meu real para poder aprender. E eu acabo ensinando quando eu vou ensinar, eu também costumo querer trazer muito isso pro real. Porque eu acho que fica mais claro pra gente, né? A gente tá vendo aquilo ali no concreto, vendo como que aquilo ali pode acontecer, se ligar, acho que fica mais claro, mais real, mais palpável pra gente. Né? Mas as crianças dentro do espectro, elas são muito peculiares. Então, assim, quando ela aprende, quando para ela é melhor no visual, não é que é melhor, porque ela só aprende no visual. Então, é isso que ele está querendo dizer. Você precisa trabalhar as outras formas também para que ela possa, né, se igualar mais, né, com a aprendizagem típica. Mas é importante, sim, que você comece trabalhando com o estudo de aprendizagem dessa criança. Ela é visual, você vai começar com visual. Porque senão não adianta, né, gente? Não vai fazer sentido para aquela criança. 8. Existem diferentes maneiras de ensinar tudo. Se um programa não estiver funcionando, você pode mudar o estímulo, o local e o método, né, de estar ensinando esse programa. Por exemplo, você pode ensinar números usando fichas, ou seja, colocando as fichas sobre uma mesa, mas também pode ensinar números escrevendo com giz na calçada ou na rua, fazendo seu aluno pular, pisar, enfim, correr, né, quando estiver pedindo. Seja criativo. Continue tentando coisas diferentes. Precisa ser criativo, gente. Lidar com criança dentro do aspecto, lidar com criança na educação inclusiva, você precisa ser criativo para poder, né, dançar conforme a música. Tentar ensinar essa criança de todas as formas. 9. Lembre-se que a linguagem receptiva pode estar presente antes da linguagem expressiva. A gente falou isso de comportamento verbal, né? Não espere até que a criança possa dizer verbalmente vermelho antes de ensinar cores. A criança pode muito bem ser capaz de demonstrar compreensão e de aprender não verbalmente. Às vezes ela sabe o que é o vermelho, mas ela não sabe dizer vermelho, né? Então você tem que estar atento a tudo isso. Gente, a atenção é uma coisa essencial para se trabalhar terapia ABA dentro do autismo, tá? 10. Vários tipos de estilos de ensino podem ser incluídos. A ABA é uma área ampla e pode incluir variedades de abordagens, tais como DTT 25, ensino por tentativa discreta, NET, ensino em ambiente natural e etc. Contanto que você consiga os fundamentos do reforçamento positivo. Divida as tarefas em passos pequenos, dê dicas e modele. E estará usando a metodologia da ABA. Você pode decidir ensinar alguns programas em ambientes naturais na medida em que oportunidades aparecem. Para outros programas, pode querer seguir o método DTT. Gente, aqui ele está falando de alguns métodos que a gente já até falou no decorrer da semana que a gente, né, teve, tá bom? Mas assim, enfim, é mais para você ter uma ideia, né? Não são regras. 11. Mantenha o atual. Revise os dados. Observe seu aluno, filho e as sessões. Ajuste o foco sempre que necessário. O programa está funcionando? O currículo continua pertinente? Se não, você pode mudar como está ensinando ou o que está ensinando. Foi o que eu falei, a criança vai te dizer, né? Se você tem que adaptar, se você não tem que tá. É bom, gente, que pelo menos uma vez no mês você faça essa retrospectiva e veja nas análises do que você anotou. Foi como eu falei, tem que anotar tudo e fazer gráficos.
Então, aquilo ali vai te dizer se tá progredindo, se não tá, se tem que mudar, se não tem, se tá funcionando, né? É correto dar um tempo aos programas, se preciso, ponha-os em espera ou mude o método. O programa e o planejamento do currículo é um processo contínuo e interativo. Sim, interativo. Então é bom que você vá mudando. Lembra dos reforçadores, né? Que a gente falou que você tem que ter uma gama de reforçadores? A mesma coisa são os programas, vai mudando, né? Pra você ver se aquilo vai se adaptando, até porque a criança não pode ficar robótica, né, gente? Metódica. Ela tem que estar se adaptando com vários métodos e várias formas. Porque a vida não é robótica, né? 12. Não continue ensinando uma habilidade após sua conclusão, lógico, né? Se seu aluno ou filho consegue identificar os sonhos ambientes mais comuns, por exemplo, provavelmente você não precisa que ele seja capaz de distinguir entre os sons de uma motocicleta e uma bicicleta cheia de lama ou identificar um pandeiro. Quantas vezes ele precisará dizer: ouça mamãe, eu ouvi um pica-pau de crista vermelha? O tempo da criança será provavelmente mais bem gasto aprendendo uma nova habilidade. Sim, é aquilo, né, gente? Prestar atenção na criança, prestar atenção nos antecedentes, foi tudo que a gente falou antes, né? Então, gente, as outras aulas são linkadas com essa também. Na verdade, é muito até, porque aqui a gente está botando em prática tudo aquilo que a gente falou antes, né? Porque é o currículo, a gente está montando o currículo em cima do que a gente aprendeu. Então, a gente precisa ver os antecedentes, precisa saber o que a criança já sabe, o que ela não sabe, qual é o nível de desenvolvimento dela, qual é o nível de partida. Isso não quer dizer que você não possa errar, né? Pode acontecer, às vezes, você fazer algo, mas aí no decorrer do processo você vai ver que aquilo não é necessário para a criança e você vai mudar. 13. Incorpore informações de outros profissionais. Se você estiver trabalhando com um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, ludoterapeuta, etc., pode incluir as ideias deles no planejamento curricular. Gente, é super relevante, tá? Porque eles também estão trabalhando com essas crianças, então eles também sabem, eles também conhecem, às vezes eles vão ver ponto que vocês não veem, né? Dentro das áreas deles, enfim. Embora uma sessão de meia hora semanal possa ser útil, pode ser mais proveitoso incorporar suas técnicas e sugestões no currículo, de forma que a criança possa trabalhar frequentemente tais habilidades durante o dia. Por exemplo, um fonoaudiólogo pode ser capaz de orientar você na montagem de exercícios articulatórios que você pode aplicar algumas vezes ao dia, todos os dias. Um TO pode ajudar a montar, o TO seria terapeuta ocupacional, tá? Ajudar a montar um programa de dieta sensorial para ser usado durante cada sessão, né? Ou seja, você vai articulando o que eles vão falando com você dentro do seu currículo e articulando ali o tempo também, tá? Lembre-se que todas as crianças são diferentes. Gente, isso é uma coisa que eu falo desde a primeira aula. Toda criança é única, né? As crianças desenvolvem-se de diferentes maneiras e vão precisar de uma maior ou menor atenção com áreas específicas. Se seu aluno ou filho é excepcional em atividades motoras, amplas ou habilidades para brincar, mas tem deficiências de linguagem e habilidades acadêmicas, você pode precisar concentrar mais atenção nessas áreas. Óbvio, né? Então você precisa conhecer a sua criança. Os que têm deficiência em uma certa área podem merecer mais tempo e esforço do que os de outras áreas. Por isso que o currículo é individual. Por isso que eu disse para vocês que é mais interessante fazer um currículo individual. 15. Coordene a aprendizagem com o currículo escolar, se isto fizer sentido. Por exemplo, se a pré-escola está estudando o tempo, você pode decidir trabalhar com palavras e conceitos tais como sol, vento, chuva, etc. Pode incluir fotos das crianças da sala de aula como parte de um exercício sobre pessoas conhecidas. É bem interessante, tá, gente? Esse trabalho em conjunto com a escola é super interessante, estimulador, tá? Assim, enriquece muito. E isso também, você junto com a escola também pode levar isso para dentro de casa com os pais, tá? Ou se você for um pai que esteja aplicando, né? Trabalhar junto com a escola, enfim. Mas é super interessante. Gente, trabalho em conjunto, tá? Multiprofissional, é super interessante mesmo e progride muito mais. Você vê a evolução muito mais rápida do aluno, da criança. 16. Não se preocupe em classificar os programas em categorias corretas. Não existem categorias corretas. Somente aquelas que fazem sentido para o nosso aluno. Assim, aí vocês podem se perguntar, né? Ah, mas eles não deram uma pizza com categoria, não sei o que. Mas, gente, correta que a gente está falando aqui, a gente não está dizendo para vocês, você tem que começar aqui e terminar ali, foi o que eu falei. Não existe uma ordem, tá bom? Isso aí vai ser dentro do que você vai captar aí do seu aluno. Por exemplo, algumas pessoas incluem cores e formas em conhecimentos gerais.
outras vão incluí-las em linguagem receptiva. E algumas podem decidir que se ajustam em pré-acadêmica. Você pode descobrir que as categorias precisam mudar com o passar do tempo. Podem ser combinadas, né, como a gente já falou. Brincar, mas habilidades sociais, ou mudar para refletir categorias mais parecidas com as escolares. Leitura, escrita. Divida sua pizza curricular da maneira que você quiser. Se achar melhor, acrescente fatias. Né? Ou seja, foi o que eu falei, né? Não é uma ordem essa pizza curricular, enfim, é um exemplo que a gente deu, um modelo. Mas assim, o nome das categorias, você dá o que você quiser. O importante é que você trabalhe aquilo que seu aluno mais está precisando. 17. Fique de olho nos objetos. Saiba quais são seus objetos de curto e longo prazo e garanta que o que está ensinando levará a criança nesta direção. E acabou. Gente? Então, assim, foi uma aula extensa, foi uma aula grande, mas eu acredito que vocês tenham absorvido bem, né? Eu acredito que a gente passou bastante ferramentas aí para vocês estarem trabalhando. Mas assim, gente, revisem, né? Assistam essa aula mais vezes, revisem o material escrito, façam anotações, pesquisem por outras biografias, né? Que falem também sobre isso, é super interessante, né? Isso é uma aprendizagem continuada, né? Que a gente sempre fala. Então, assim, é interessante que vocês mesmo suguem o máximo que vocês puderem sobre isso, porque currículo é fundamental. Eu acho que currículo e a próxima aula que a gente vai ter são as duas aulas, assim, sabe? Porque vocês vão pegar tudo aquilo que vocês aprenderam e botar em prática. Então, é a hora de vocês verem o que aprendeu, o que não aprendeu, sabe? O que tá bom, o que não tá. Sabe uma dica muito interessante também que eu dou pra vocês? De verem como é que tá o nível de vocês de aprendizagem, ver se, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu posso... É anotar, anotem tudo. Por exemplo, eu vou falar sobre... Sei lá, se você quiser falar sobre terapia ABA de um modo geral, você anota tudo que vem na sua cabeça, tudo que você lembra. E aí, depois que você tiver anotado tudo, você lê tudo, e aí você vai começar a perceber o que tá faltando. O que tá faltando é exatamente o que você ainda não aprendeu, o que você ainda não absorveu. Né? Porque aprender foi o que eu falei na aula passada. Tudo que você se propõe a aprender, que você para ouvir, igual você está fazendo aqui agora, com certeza para você, o currículo não vai ser mais da mesma forma que você pensava antes, que tinha na sua mente antes. Algo entrou dentro de você. Impossível. 0% não tem como. Isso é científico. Tá? Então, assim, se você se propõe a aprender algo que você tá absorvendo. Mas, então, se você quer saber o que você já aprendeu, o que você não aprendeu, o que você precisa estudar mais, faz isso. É um bom exercício para você saber o que você absorveu mais, o que você absorveu menos, o que você precisa aprender mais. Tá? É bacana isso. Gente, uma coisa que eu quero falar com vocês também é sobre o grupo do Facebook, né? Lá, gente, não é um ambiente onde só nós, do Aprenda Autismo, vai ficar postando conteúdos, não, tá? Lá é um ambiente que vocês também podem fazer trocas de informação. É justamente para isso, é uma comunidade. Eu acredito, sim, que muitos de vocês têm muito a passar. Por mais que vocês achem, eu não tenho nada, tem sim. Se vocês estão aqui, é porque vocês conhecem alguém dentro do espectro, é porque vocês, sei lá, conhecem alguma coisa, leu um artigo, tá sabendo de alguma coisa, né, alguma informação, enfim, vocês acham que é relevante passar? Posta lá. Tudo vai passar pela gente primeiro, né? A gente vai ver se tá dentro, né, da proposta do grupo ou não, aprovando, vai estar publicado lá, tá? Então é uma forma de vocês estarem interagindo e trocando mesmo informações, não só com o que a gente vai postando, tá ok? E tem as nossas redes sociais, né, o Telegram do Aprenda Autismo, o meu Telegram, Giliane Gomes. Então, a gente tá aqui pra estar ajudando vocês, passando mais conteúdo, enfim. E espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver alguma dúvida aí, comenta. Se a gente tiver ao nosso alcance, a gente responde, tá bom? E até a próxima aula, a última aula, ok? Tchau, tchau!